Veja se sai aí agora, tá ao vivo de novo. Demora. Estamos de volta. Glória a Deus, pastor. Estão me ouvindo? Estamos de volta. Muito bem, então. Agora sim, boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei o que havíamos feito aqui de errado, que não estávamos conseguindo transmitir o áudio. Então nós vamos começar tudo novamente, ok? Boa noite, eu sou o pastor Fabiano, prazer estar com vocês. Uma alegria grande podermos compartilhar a palavra de Deus, não é? Estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo e como não podemos ter... Não podemos não, né? Na verdade até podemos, mas estamos com uma certa cautela em fazermos muitas reuniões presenciais, então estamos fazendo nas quintas-feiras essas transmissões. Edson com a gente, seja bem-vindo, irmão Emerson também, seja bem-vindo, Daniel, todos sejam muito bem-vindos. Vão compartilhando aí para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, ok? E nosso texto hoje é no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, os versos 28 até o 32. O texto diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos orar? Senhor, estamos agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo privilégio que temos de juntos podermos compartilhar mais uma vez daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos não só ouvir e compreender, mas que a Tua palavra seja viva, eficaz e poderosa e transforme a nossa vida nessa noite. Transforme, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes, Pai. Estamos agradecidos porque estamos bem. Te agradeço por todos aqueles que estão assistindo ou vão assistir essa transmissão e que estão bem. Louvado seja o Teu nome pela vida de todos nós. Mas aqueles que porventura estiverem enfermos, seja de que enfermidade for, que o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas onde estiverem agora, seja em casa ou no hospital, levando cura e libertação, ó Deus. Restaura a saúde, dá a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão, Senhor, de luto, tristes, ó Senhor amado, que o Senhor venha alcançar com a Tua graça o consolo do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão, ó Deus amado, tristes, abatidos, que o Senhor venha também entrar, ó Deus bendito, com uma unção de alegria, de cura, de libertação nessa noite, Pai. Fala conosco mais uma vez, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, bastante gente entrando aí, meu cunhado Júlio, a Vanilde, Maria Antônia, sejam todos bem-vindos. Muito bem, nós estamos meditando a respeito das parábolas de Jesus, e esse texto sobre o qual nós vamos meditar hoje, ele nos traz uma reflexão bastante importante sobre a utilidade do conhecimento, inclusive do conhecimento do Evangelho e da própria Bíblia Sagrada, não é? Tem uma frase que eu não consigo afirmar com certeza agora de quem é, mas é uma frase importante que diz que o objetivo do conhecimento é abrir a nossa mente e não enchê-la, não é? O fato da gente buscar adquirir conhecimento não significa que o que faz diferença na nossa vida é acumular conhecimento, o acúmulo de informações.
Porque se essas informações não nos levarem a uma transformação de pensamento e de atitude, esse conhecimento não faz diferença na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós vamos meditar sobre ele está inserido num contexto em que Jesus ensinava no templo, Jesus estava sempre no templo ensinando, pregando o evangelho, falando às pessoas do reino de Deus. O tema central do evangelho de Mateus é a chegada do reino de Deus e do rei desse reino, que é o Senhor Jesus. E Jesus, numa das ocasiões que estava no templo, ele faz uma limpeza no templo. Ele expulsa os cambistas do templo, ele expulsa aquelas pessoas que estavam se aproveitando do povo e da fé do povo para arrecadar dinheiro. E então o Senhor Jesus se retira do templo por uma noite para descansar, e no outro dia ele retorna. E retornando, ele passa por uma figueira, não encontra frutos nessa figueira, essa figueira é amaldiçoada e seca imediatamente. Não é? Conforme o texto de Mateus, tem relatos, há textos paralelos nos outros evangelhos, não é? E depois Jesus retorna ao templo e começa a ensinar novamente as pessoas que ali estavam. E quando ele está ali ensinando, os anciãos chegam e começam a perguntar, a indagar a Jesus. Começam a perguntar para Jesus com que autoridade ele estava ensinando todas essas coisas, com que autoridade ele ensinava no templo. Os anciãos eram muito criteriosos no que diz respeito a conhecimento. Estavam sempre querendo adquirir cada vez mais conhecimento, mas um conhecimento que não fazia diferença na vida deles. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que a pergunta que eles estavam fazendo não vinha de um coração quebrantado, interessado em conhecer verdadeiramente a Deus, Jesus responde com outra pergunta. E essa pergunta de Jesus coloca aqueles líderes em xeque. Que Jesus pergunta: então, se vocês me responderem uma outra pergunta, eu respondo a de vocês. Jesus pergunta a eles: o batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? E aí eles ficaram em xeque, porque se respondessem que era do céu, Jesus perguntaria: então por que vocês não creram? Se eles dissessem que o batismo de João Batista era dos homens, eles temiam o povo, porque todo o povo já estava convencido de que João Batista era realmente um grande profeta que havia se levantado. Então, para não se comprometerem, eles respondem para Jesus assim: nós não sabemos de quem era o batismo, de quem era o batismo de João, se era do céu ou se era dos homens. Então Jesus falou assim: então também não vou responder a pergunta de vocês. Minha sogra com a gente, seja bem-vinda. Então Jesus responde que não iria responder a pergunta porque sabia que eles só queriam, na verdade, especular. Eles não estavam interessados na verdade, mas sim em especular e arrumar algum espaço para pegar Jesus em alguma palavra inadequada e assim julgá-lo ou condená-lo. E depois que esse episódio acontece, Jesus então começa a contar para eles uma parábola. E essa parábola traz o exemplo de como uma religiosidade resistente e hipócrita pode impedir uma pessoa de crer no poder de Deus, mesmo diante de evidências irrefutáveis. Ou seja, eles não tinham nem coragem de desqualificar o batismo de João, porque o povo todo já tinha percebido que João era um grande profeta. Mas a religiosidade hipócrita e resistente daqueles homens estavam impedindo, ou estavam sendo uma barreira para que eles crescem no poder de Deus e no poder do Evangelho. Então, nesses tempos em que nós estamos tendo muito acesso à informação, não é? Agora, nesse período, por exemplo, do mês de março para cá, as mensagens online se multiplicaram assustadoramente. E isso é bom. Eu mesmo não pregava na internet, né? Depois da pandemia eu comecei a pregar na internet, né? Não só mais no templo, mas também aqui nesse canal. E isso é bom. A multiplicação das pregações, das informações é bom. Mas o que essa multiplicação de informação está trazendo de benefício de fato para nós? Não é? Qual é a diferença que está fazendo na nossa vida? O fato de ter
lives acontecendo simultaneamente em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo e numa quantidade muito grande. Não dá para mensurar a quantidade de transmissões, de mensagens e pregações que está sendo feita. Agora, qual o efeito que isso está fazendo? Não é? Que diferença que está fazendo na nossa vida? Conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, participar de estudos bíblicos, ler a Bíblia várias vezes do começo ao fim, decorar a maioria dos textos. Está trazendo algum benefício para nós ou não traz benefício nenhum? Ou simplesmente estamos acumulando mais conhecimento, estamos acumulando mais aprendizado sem que isso não faça diferença? O que Jesus estava mostrando nesse texto que nós lemos aqui é que mesmo aqueles homens tendo tanto conhecimento e tendo aprendido tanto a respeito de Deus e da sua palavra, ainda assim não estavam conseguindo participar do reino de Deus. O conhecimento mais atrapalhava eles do que ajudava. Então, nós vamos meditar um pouco nesse texto e tirar duas lições. Eu quero compartilhar apenas duas lições hoje sobre quando a mensagem do Evangelho faz diferente na vida de uma pessoa. Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, participar de estudos bíblicos, faz diferença na minha vida quando? Primeiro, quando a rebeldia cede espaço ao arrependimento. Todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós somos pecadores, e o pecado é rebelião contra Deus. Ricardo Gondim escreveu num livro dizendo que o pecado é um dedo em riste contra Deus. Quando eu peco, quando você peca, nós estamos colocando o dedo na face de Deus e dizendo assim: na minha vida mando eu. Eu sou o Senhor da minha história, eu faço o que eu quero, eu sou o Deus de mim mesmo. Não é? O pecado é rebeldia, o pecado é desobediência, e todos nós somos rebeldes, todos nós somos pecadores, todos nós estamos em guerra, em inimizade contra Deus. A Bíblia diz isso, que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, né? E todos nós precisamos do conhecimento do Evangelho, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo que nos regenera, todos nós precisamos abrir mão da nossa rebeldia e nos arrependermos de todo o nosso coração para que nós possamos desfrutar de uma nova vida com Deus. Para que o Evangelho ele faça diferença na nossa vida, é preciso que nós tenhamos o desejo todos os dias do nosso coração de abandonarmos o pecado e de nos arrependermos verdadeiramente, nos quebrantarmos verdadeiramente diante do Senhor. O que a religião faz é tentar justificar o nosso pecado, é tentar nos dar margem para que nós consigamos, pelos nossos próprios esforços, nos tornarmos aceitos diante de Deus. E nós vemos pela palavra de Deus que isso é impossível. Jesus falou que isso era impossível. Então Jesus usa nos versos 28, no verso 29 e também na primeira parte do verso 32, o exemplo do filho rebelde, do filho que era assintoso contra o pai. E o pai dá uma ordem e diz: filho, vai trabalhar na vinha. E aquele filho diz: eu não vou. Mas passado um tempo, aquele filho pensa, reflete, revê a sua atitude e aí se arrepende e vai, não é? E Jesus vai exemplificando a respeito desse filho, e quando esse filho se arrepende e vai trabalhar na vinha, ele faz a vontade do pai. Mesmo sendo rebelde, mesmo sendo pecador, mesmo não tendo ainda um coração totalmente manso e submisso, ele ainda assim é capaz de se arrepender e fazer a vontade de Deus. Então, quando a rebeldia ela cede o espaço ao arrependimento, o Evangelho faz diferença na nossa vida. Porque qual é a função do Evangelho? A função do Evangelho é nos mostrar a nossa condição, nos levar ao arrependimento e restaurar o nosso relacionamento com Deus, rompido por causa do pecado. Tem uma letra de uma música que eu gosto bastante, do Grupo Logos, que diz que o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, o justifique e o apresente ao Pai. E mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que esse Deus não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. Então,
esse evangelho muda a nossa vida quando a gente tem contato com a palavra de Deus, quando nós deixamos a nossa rebelião de lado e abraçamos o arrependimento. Cedemos espaço para o quebrantamento, para a mudança de atitude, para a mudança de vida. E Jesus falou para aqueles religiosos dizendo assim: as prostitutas e os publicanos, eles vão entrar no reino dos céus, estão chegando no reino dos céus primeiro que vocês, porque eles, mesmo estando fora da aliança, mesmo eles estando em pecado, em rebeldia contra Deus, quando ouvem o Evangelho, quando ouviram o Evangelho através de João Batista, eles se arrependeram, eles creram e foram batizados. Estão chegando no reino de Deus primeiro que vocês. O reino de Deus chegou. Muita gente que vocês consideram que não são merecedoras do reino já estão lá, enquanto vocês não estão. Por quê? Porque vocês, embora sendo tão rebeldes quanto eles, vocês não querem se arrepender e eles estão se arrependendo. E a segunda lição que nós aprendemos nessa parábola de Jesus, nos versos 30 e na parte final do verso 32, é que a mensagem do Evangelho faz diferença na nossa vida quando a religiosidade cede espaço à fé. Então, quando que o Evangelho faz diferença na nossa vida? Primeiro, quando a rebeldia cede espaço ao arrependimento. Então, eu sei que eu sou pecador, eu me arrependo, deixo o pecado de lado e me entrego de coração ao Senhor Jesus. A Denilson está conosco. Grande abraço, Adenilson. Saudade de você, da sua família. Um abração. Prazer estar com você aí. Seja bem-vindo. E a outra lição, quando que o Evangelho ou a mensagem do Evangelho faz diferença na nossa vida? Quando a gente deixa a religiosidade de lado para abraçar a fé. Por que que os anciãos não estavam conseguindo desfrutar do reino de Deus naquele momento? Porque Jesus veio para trazer algo novo para eles, para trazer uma palavra aí bastante usada nos nossos dias, para trazer um upgrade na sua religião, na sua fé, na aliança que havia feito. Jesus veio para cumprir ou para pagar todo o penhor que vinha sendo acumulado durante todo o Velho Testamento. O que a gente aprende quando a gente compara o Velho Testamento com o Novo? No Antigo Testamento, os pecados não eram pagos, os pecados eram penhorados. Quando os carneiros, os bodes, os bezerros, os touros eram sacrificados, não significava que o sangue desses animais pagava o pecado das pessoas. Pelo contrário, essas pessoas eram perdoadas porque estavam oferecendo um penhor provisório até que Jesus viesse e pagasse a conta. O que é um penhor? Imagina que você precisa pagar uma conta e você não tem dinheiro, mas você tem na sua casa um bem, de repente, vamos ver aí, uma joia, de valor. Então você vai numa casa de penhores, oferece aquela joia como garantia e o dono da loja de penhores te dá o dinheiro e você paga a sua conta, mas vai chegar um dia que você tem que ir lá pagar o dono da loja de penhores para resgatar novamente o bem que você deixou penhorado lá. E assim foi no Velho Testamento, não é? Jesus veio dizendo assim: olha, vocês sacrificaram bodes, ovelhas, vocês sacrificaram bezerros, novilhos, isso tudo era uma garantia, um penhor, que o pecado de vocês não estava sendo imputado a vocês, mas estava sendo imputado a mim. E agora eu vim para cumprir, e o reino de Deus chegou, e agora o sacrifício definitivo será oferecido. Mas eles não quiseram crer nisso, porque se apegaram tanto às tradições, se apegaram tanto à religiosidade, se apegaram tanto a tantas leis que eles mesmos haviam inventado, porque na religião judaica havia a Torá, que era o livro da lei, depois havia o livro dos profetas, os salmos, e tinha o Talmud. O Talmud era uma quantidade imensa de leis que não tinha nada a ver com aquilo que estava na lei original, mas foi sendo escrito ao longo dos anos por intérpretes da lei que interpretavam a lei conforme eles queriam. E essa religiosidade foi tomando tanto espaço no coração daqueles homens, daqueles anciãos, que eles não conseguiam crer em Jesus. Não conseguiram crer no Filho de Deus, não conseguiram olhar para a pessoa de Jesus Cristo e ver que ele era o Cordeiro representado na antiga aliança. Mesmo João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não conseguiram crer.
E Jesus está dizendo para eles assim: as prostitutas e os publicanos, eles, mesmo não tendo o conhecimento que vocês têm, eles estão entrando no reino primeiro. Por quê? Porque eles creem. Eles não estão se apegando à religião, mas estão se apegando à fé. Não é? Porque a fé nem sempre ela pode ser explicada. A fé quase sempre não tem lógica. Não é? Mas a fé, ela vai contrária à religiosidade. Aqueles anciãos, eles se achavam bons, se achavam melhores que as outras pessoas, porque tinham instrução, porque tinham sido ensinados naquilo que a religião judaica exigia. Eles se consideravam puros porque praticavam a verdadeira religião. Enquanto publicanos e pecadores, que eram tidos como pessoas de menor valor diante da sociedade, as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos e as pessoas mais simples, menos cultas do que os anciãos, eram consideradas pessoas de segunda categoria. Mas essas pessoas, por não confiarem na religião que tinham, eles criam em Jesus. Eles creram no testemunho de João Batista, conforme Jesus diz aqui. E por isso, eles conseguiram participar do reino de Deus primeiro do que aqueles anciãos. Então eles se comportavam, os anciãos aqui nas palavras de Jesus se comportavam como filhos que diziam que estavam fazendo a vontade do Pai, mas na verdade não estavam. Quando Jesus pergunta: qual filho fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? Ou aquele que disse que ia e na verdade não foi? E eles responderam certo: não, aquele que foi. E Jesus disse: então, os publicanos e as prostitutas, eles são rebeldes aos olhos da sociedade, mas se arrependeram e creram. Agora vocês, que dizem fazer a vontade de Deus, não se arrependem e não creem. Por isso, no reino de Deus, as prostitutas e os publicanos estão chegando primeiro que vocês, porque mesmo o tamanho que tem não está fazendo diferença na vida de vocês, não está mudando o vosso comportamento. Então eu quero concluir aqui dizendo que o problema daqueles anciãos não era desconhecer de onde vinha a autoridade de Jesus. Quando eles perguntam com que autoridade Jesus estava fazendo o que ele fazia, eles sabiam com que autoridade Jesus fazia, não é? Tanto que Nicodemos, quando se encontra com Jesus, ele fala assim: mestre, bem sabemos que és, Senhor, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, não é? Nicodemos fazia parte desse pessoal e eles tinham certeza quem era Jesus, né? Eles conseguiam entender quem era Jesus. Então, não era a falta de conhecimento de onde vinha a autoridade de Jesus, mas o problema deles era resistir ao que Deus estava fazendo no meio do seu povo, apenas para não abrir mão da sua posição de conforto, na qual se encontravam por causa da sua religiosidade. O fato da religião dar status, dar fama, dar privilégios para eles era mais importante do que receber o Filho de Deus e participar do seu reino. Mas Jesus mostrou para eles, para aqueles anciãos, e mostra para a gente ainda hoje, que a justiça de Deus é cumprida na vida dos pecadores, que tendo consciência da sua pecaminosidade, se arrependem e se entregam a Ele pela fé, e não daquelas pessoas que se apegam a uma justiça própria, hipócrita, aquelas que se recusam a crer na suficiência de Cristo, pessoas que não abrem mão da sua própria justiça, da sua própria santidade, da sua própria bondade, que Ele mesmo construiu para crer na suficiência do Senhor Jesus. Se nós não aprendermos a todos os dias, negarmos a nós mesmos, se nós não aprendermos todo dia, tomarmos a nossa cruz, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo, aonde os nossos pecados foram cravados, e caminharmos sob os passos dele, no caminho que ele abriu e trilhou para nós, nós não conseguiremos desfrutar das bênçãos do Senhor e nem participar do seu reino. Portanto, eu e você precisamos orar hoje, para que o Espírito Santo nos ajude a não deixar que a religiosidade, o conhecimento não é excessivo, endureça o nosso coração a ponto de nos tornarmos insensíveis à obra e ao poder do Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente aprende mais e não coloca em prática ou não obedece, o nosso coração fica mais duro. E nós corremos o risco de termos muito conhecimento e um coração de pedra no peito, não é? Quando o profeta Ezequiel estava profetizando a volta do cativeiro do povo, o que Deus fala através do profeta Ezequiel
é que antes de levar o povo de volta para a sua terra, era preciso trocar o coração do povo. Precisaria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E eu e você precisamos orar para que o nosso coração não fique dessa maneira. Porque quanto mais conhecimento nós adquirimos e quanto menos nós praticamos, mais endurecidos nós ficamos, mais nós julgamos as outras pessoas, mais nós acusamos as outras pessoas, mais nos achamos melhores do que os outros e mais longe de Deus nós ficamos. E pessoas que são pecadoras confessas, mas se arrependem e creem no Senhor Jesus, estão entrando no reino de Deus primeiro do que nós. Então precisamos orar hoje para que o Senhor Jesus nos ajude nisso. E para encerrarmos, temos um versículo do apóstolo Paulo que retrata bem isso, que diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Irmã Eulina, lá de Adolfo, com a gente também. Obrigado pela presença. Deixa eu ver se eu deixei de cumprimentar alguém. Robério, com a gente, Deus abençoe. Maria Antônia, falei. Vanilde, Edson, irmão Emerson, pastor Emerson, lá de Américo de Campos. Edson com a gente também. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, obrigado. Compartilhem o vídeo aí, ok? E provavelmente amanhã estarei postando esse vídeo no canal no YouTube. Também você pode procurar lá todas as mensagens dessa nossa série sobre as parábolas de Jesus. Estão postadas no Instagram e também no YouTube. Procure lá Fabiano Veloso Barbosa e compartilhe a palavra de Deus para que possamos todos não só crescer em conhecimento, mas também sermos tocados pelo Espírito Santo e participarmos do reino de Deus, ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que não seja só mais conhecimento. Nós sabemos, ó Deus, que o objetivo do aprendizado do Evangelho da Tua palavra não é nos tornar apenas mais conhecedores ou nos encher de informação. Sabemos que, e já aprendemos pela Tua palavra, que não é de informação que a gente precisa ser cheio, mas é do Teu Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mais do que de informação. Porque, sinceramente, tem muito cristão que sabe menos que nós, que estuda menos que a gente, que tem menos acesso à informação e desfruta muito mais da Tua comunhão, da Tua graça, da Tua misericórdia do que nós. Não é desculpa para não buscarmos informações. Precisamos aprender sim, precisamos cada vez mais nos instruir no Evangelho, mas essa instrução tem que ser, ó Deus amado, traduzida em atitude. Tem que ser traduzido em quebrantamento, em arrependimento, em santificação, em comunhão com o Senhor, em participação no Teu reino, Pai. Porque se nós não aplicarmos a Tua palavra no nosso coração, se o Teu Espírito Santo não nos ajudar a viver aquilo que estamos aprendendo, nos tornaremos apenas mais duros, mais religiosos, mais, ó Deus amado, hipócritas. Estaremos como aqueles filhos, como aquele filho que disse que ia trabalhar na vinha, mas não foi. E quando chegar o dia final, muitos entrarão primeiro do que nós e nós ficaremos de fora. Senhor, não deixe que isso aconteça conosco. Tenha misericórdia de nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Dá-nos ainda um final de semana abençoado para a Tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Ieda acabou de entrar também. Espero que vocês compartilhem e tenham sido abençoados. Domingo, às 19 horas, nós temos o culto online da nossa Igreja Presbiteriana Renovada Vila Romana. E você que estiver por Rio Preto, quiser estar conosco, você também é muito bem-vindo. Ali na Marino Rossi, número 31, na Vila Romana, que faz parte do bairro Eldorado, pertinho do Linhão, ok? Então, estamos tendo culto presencial com todo o cuidado, o pessoal todo de máscara, álcool gel, não é? Temos ali todo o aparato necessário para fazer a higienização das mãos. O templo também é higienizado antes do culto. Então a gente faz com a maior segurança possível. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe.